Cid, conta pra gente. O Felipe, então, já disse que vocês começaram esse ministério em 2016. Isso. De onde surgiu essa ideia? Que ministério é esse? O Vida Pura surgiu por causa da nossa própria necessidade, né? Na época que a gente estava passando por esse problema. Reunimos, né? O Felipe chegou em mim, pediu ajuda. Estava querendo sair da igreja por esse motivo. E ele disse assim: Felipe, fala aí, conta. Melhor você contar com suas próprias palavras, né? A forma que você chegou em mim. Né? Isso há 11 anos atrás, mais ou menos, né? Quando eu fui procurar o Cid, era o único amigo que eu confiava ali na hora para poder falar o que eu estava sentindo, né? Confessei para ele que estava totalmente afundado em assistir pornografia, masturbação, e que, por causa de toda essa hipocrisia, e ao mesmo tempo de estar na igreja, participando do louvor e tendo essa vida dupla, eu achava melhor sair da igreja e seguir, né? Só queria uma desculpa para cair no mundo, a verdade era essa. E aí ele falou para mim, não, por que ao invés de parar com o que é certo, você não para com o que é errado? Falei, puxa vida. Desculpa, mas fantástico, né? Foi. Fantástico. Acho que ele esperava ouvir outra coisa. Acho que eu vou sair mesmo, né? Melhor você sair mesmo. Talvez ele esperava isso, né? Mas Deus sabe o que faz, né? Mas quando você contou para o Cid o que estava acontecendo com você, né? O Cid, quando ele te contou o que estava acontecendo com ele, qual foi a sua reação? Então, ele falou isso, né? Aí eu falei exatamente isso, com essas palavras mesmo. Aí ele falou, putz, daquele jeito dele, né? Lembra até como se fosse hoje. Ficou assim meio desconcertado, né? Aí ele abriu o jogo comigo. Eu falei, cara, eu também enfrento a mesma situação que você enfrenta. Também não sou nenhum santo. Estou aqui dentro da igreja, mas também tenho as mesmas dificuldades. A gente tem que se abrir com outras pessoas. E a gente começou a se abrir. Fomos um outro amigo nosso, né, Felipe? Por incrível que pareça, tinha o mesmo problema, mas a gente não sabia. Aí confessamos para o pastor, na época. Ele foi super solícito, bondoso, queria muito ajudar cada vez mais, mas ele sentiu que ali existia uma barreira. Como tratar o pecado sexual desses caras? Foi que a gente conheceu um trabalho fora do Brasil, comprou tudo que podia de livro deles, entendeu a dinâmica e aplicou isso na nossa vida. E anos depois, 6, 7 anos depois, volta isso no nosso coração. Eu falei, Cid, se a gente organizasse um trabalho de novo para alcançar pessoas que estão envolvidas com pornografia e masturbação? Se naquela época a gente já está, hoje a tendência é só piorar. Na época que vocês acharam esse material, como é que foi o processo? Foi assim, foi tipo um retiro espiritual durante alguns dias, uma semana? Como é que foi esse processo de vocês pegarem um material, estudarem juntos? Porque isso é a base do ministério de vocês hoje, né? Como é que foi isso? A gente se reunia em uma casa, um dos nossos na época. Toda terça-feira a gente estava junto com ele, fazia o estudo, era um estudo bem direcionado, um estudo bíblico bem direcionado, e toda sexta-feira a gente estava junto com o pastor só para orar. Toda terça o estudo bíblico e toda sexta oração, durante 6 meses. Todos que participaram disso eram já conhecidos, veio alguém de fora? Eram amigos nossos, né, Felipe? Mas todos tiveram a liberdade de confessar e abrir o que estava acontecendo de fato? Exatamente, Isso fazia parte até das nossas lições, né? A confissão. A gente confessava um para o outro ali, né? Como a palavra ensina, né? Naquela época vocês já eram casados, etc? Não, ainda não. Demorou um pouquinho para casar. Então, naquela época vocês eram jovens, solteiros, dentro do contexto da igreja, né? Eu já estava quase entrando para um casamento, né? Foi um pouco antes, né? O Felipe ainda não, estava noivo na época, né? Eu tinha um relacionamento, na verdade, todo errado. Isso. E aí, naquele momento que começou uma caminhada de arrependimento mesmo, aí eu abandonei, larguei e foquei mesmo nesse processo de restauração sozinho.